Valeu, Andrezão. Ô, Paulo Lima, dá pra ter uma noção de que esse Palmeiras já mudou na mão do Alberto Valentim ou ainda é cedo com apenas 2 jogos? Olha, tem um toque do treinador, né? E como a gente estava conversando aqui, pelo menos ele manteve a coerência, manteve o titular, né? Aquilo que ele colocou no jogo anterior, ele colocou em campo ontem. Tá bom, o desempenho do Palmeiras vinha sendo ruim? Não. Ele vinha sendo dentro daquilo que o Palmeiras se propôs a fazer no Campeonato Brasileiro, que é chegar exatamente nessa fase da Libertadores, a fase de grupo. Com o Cuca, vinha nessa toada. Oscilava aqui, oscilava lá, mas estava sempre ali naquele grupo de 4, 5 colocados. A decisão do Cuca foi de sair, ou ser demitido pela diretoria. Fica sempre aquela dúvida, né? A gente nunca sabe. A informação principal de que ele foi demitido, a outra que ele pediu para sair, enfim. E aí chega o Alberto Valentim, que já era sequência da temporada passada ao lado do Cuca, e vai dando uma cara dele, pelo menos nisso. Você vê ontem, o Borja foi sacado do banco de reservas para ser opção de ataque. Entrou, fez o primeiro gol dele aí, como a gente já falou, desde junho não fazia um gol, uma vitória contra o Atlético Goianiense por 1-0, o André já destacou isso ali, há muito tempo sem fazer gols. Ele mesmo na entrevista, 4 meses, 15 jogos. E a consequência é que o Palmeiras consegue 2 vitórias importantes, sobe na posição da tabela, dá uma esfriada, né? Tira o Cuca de cena e traz o Alberto Valentim para o centro da confusão, exatamente para o foco que é o Palmeiras pensando na temporada 2018. Mas é um time, ao meu ver, ainda com as peças que o Cuca colocava em campo, com uma modificação aqui ou lá. O Keno, mais uma vez, jogando bem, jogando pelo lado direito. A desfalque do Willian agora... problema muscular, lesão, cansaço, enfim, está fora, saiu no intervalo, é oportunidade para a gente ver se realmente o Borja vai dar sequência naquilo que ele fez ontem. Um gol bonito, um gol de qualidade, um gol de artilheiro, um gol de centroavante, como ele gosta, né? Trombando com o zagueiro, dando um toquinho por cima. É a expectativa do Palmeiras, que investiu muito alto nesse cara e até agora não deu resultado, né? Culpa do Cuca? Eu não considero. Eu acho que o futebol dele também não vinha sendo daqueles para ser titular do Palmeiras. E agora sim, com esse golzinho e com a ausência do Willian, pode ser que ele se consolide como titular na próxima rodada. O Palmeiras encostou. Tem gente já achando que dá para colar no Corinthians. Difícil? Eu acho que quase impossível, mas o campeonato está pela frente. Faltam 9 rodadas, tem muita bola para rolar. A gente lembra que Palmeiras e Corinthians ainda vão se enfrentar e com o mando do Palmeiras. Né? Vai ser um confronto direto. Não, manda do Corinthians. Manda do Corinthians? Lá, obrigado, Fábio, isso mesmo, manda do Corinthians. Primeiro turno foi no Allianz Parque e deu Corinthians. Né? E o Palmeiras agora tem a chance de dar o troco na casa do Corinthians nessa briga aí, para tentar tirar essa diferença para a liderança do Campeonato Brasileiro. O que me chama a atenção, Paulinho, você falou aí no Keno e no Borja. E eram 2 jogadores nessa transição aí, Cuca, Alberto Valentim, eram 2 jogadores que praticamente não vinham sendo usados. O Borja, quando entrava com o Cuca, quando tinha oportunidade, era ali 40, 42, 43. E o Keno, nos últimos jogos do Palmeiras com o Cuca, sequer entrava. Né? E hoje a gente vê o Roger Guedes afastado, né, por problemas lá dentro do Palmeiras. Enfim, a informação está aprimorando a parte física. Estranho, né? Porque o jogador estava voando. Se tem um problema que o Roger Guedes não tinha, era na parte física. Mas enfim, a gente nota aí um Keno jogando muita bola. Então, o que acontece? Será que no treino ele não mostrava isso na época do Cuca? Eu acho que também ser preterido? Eu acho que a questão toda também é exatamente essa. Não pode, num passe de mágica, eles se transformaram nos principais jogadores do Palmeiras em 2 jogos. A opção do Valentim foi exatamente abrir mais o jogo, né? Abrir o jogo lá com o Keno pela direita. Com o Cuca, ele sempre jogava pelo lado que ele surgiu, pelo lado esquerdo do ataque. E o Roger Guedes sempre pelo lado direito. Depois o Roger Guedes perdeu o espaço, perdeu exatamente aquilo que tinha, porque eu acho, por exemplo, o Roger Guedes mais jogador do que o Keno. Nesse momento o Keno é mais importante, mas como jogador de bola, como um cara que mais funciona melhor para um time, eu acho que o Roger Guedes mais maduro, evoluindo um pouco mais, ainda é jovem, isso também não justifica nada, mesmo sendo jovem tem que ter consciência profissional, ele não está tendo, por isso está sendo punido, mas o Keno se adaptou dentro daquilo que o Valentim colocou. Ontem nós já tivemos o Arouca novamente voltando ao time, se consolidou já com o Tietê jogando na posição dele de meio campo, né? Você vê que o Jean está no banco, Felipe Melo, mais uma entrou, então, mas enfim, a questão toda é exatamente, são 2 resultados positivos que deram ou dão ao Palmeiras essa possibilidade de subir na tabela e um pouquinho mais de tranquilidade. É um caminho, não vejo aí tudo aquilo que o Palmeiras fez com o Cuca desperdiçado, né? Perdeu o Libertadores, Copa do Brasil, ficou fora das principais competições, e o objetivo do Palmeiras é exatamente isso, é Libertadores do ano que vem. Quem sabe sonhar aí em beliscar lá no calcanhar do Corinthians, acho difícil, mas é um Palmeiras com a cara do Alberto Valentim, e isso é muito importante.
Vamos lá, vamos abrir a zona mista aqui no Bom Dia Fox. Vamos com os personagens dessa vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta. A gente começa pelos treinadores. Talvez as melhores chances tiveram nos nossos pés, né? As chances do Palmeiras foram em erros nossos, em erros individuais, e o gol também, né? Então, a gente busca, é um trabalho de reconstrução, né? A gente tem que ter a paciência aqui de você não querer arrumar 6 meses em 15 dias. Nós estamos aqui há 20 dias, né? Então, o time vem tendo uma evolução, só que a sequência, pegamos aí talvez os 4 melhores times do campeonato, né? Fechando hoje com o Palmeiras. Nós conseguimos jogar de igual para igual, mas não conseguimos uma vitória só, né? Pra gente não foi suficiente. Mas agora temos um confronto direto e em casa, 2 jogos em casa que a gente precisa vencer. Não tem outra história, ou vai agora. A gente está pensando em se firmar no G4, né? Esse é o nosso objetivo. Acho que a equipe tá de parabéns, né? Pelo jogo, acho que a gente tem que ficar focado nisso, se firmar no G4, somar o máximo de pontos possível para ver o que Deus tem reservado para nós lá no final. Agora é voltar o foco para o Grêmio, né? Um jogo que a gente vai ter essa oportunidade de ter esse confronto direto, onde a gente tem a oportunidade também de estar passando o Grêmio. Então vamos, né, viver passo a passo aí a cada jogo, né? E tenho certeza que assim acho que as coisas vão caminhando bem. Cada jogo a gente pensa como uma final, a gente tem que quebrar essa barreira que no final do ano a gente pode chegar lá. E o final do ano, Paulo Lima, é logo ali. Então, assim, domingo já é final do ano para eles. Porque Grêmio, se perder para o Grêmio, abre distância para um concorrente direto e para o líder Corinthians, né? Exatamente. E, assim, só falar um pouquinho da Ponte, né? Porque o Luca e o Eduardo Batista acho que viram outro jogo, né? Com você, pô. Viram outro jogo, Também com as não principais entendi. oportunidades. Não, sei não, o Lucas chegou a dizer que jogou de igual para igual. Sem o Ponte Preta se chutar uma bola no Fernando Praz. Não, o Fernando Praz não fez uma defesa no máximo ali, 2 estourando, mas o volume de jogo do Palmeiras foi absurdo, muito maior. A consequência desse Palmeiras agora contra o Grêmio é exatamente o que a gente falava recentemente de Grêmio e Corinthians lá na Arena do Corinthians. Era um jogo decisivo, 0-0. Agora o Corinthians, até certo ponto, foi o mais beneficiado nos resultados dessa última rodada, né? Porque empatou em casa, o Santos se empatou, o Palmeiras também subiu na tabela, o Flamengo também subiu na tabela, mas o desperdício que teve o Grêmio diante do próprio Corinthians e o próprio Santos empatando fora de casa, deram ao Corinthians novamente um pouquinho de vantagem, os 9 pontos que tem a necessidade, e aumentou inclusive a gordura de um ponto a mais que tinha no final do primeiro turno. O Palmeiras caminha, exatamente como disse o Dudu, para a Libertadores de 2018. Esse é o sonho e o objetivo do Palmeiras. Esse é o campeonato do Palmeiras, né? E você viu ali, né? O Dudu deixando bem claro, G4, que faz uma diferença, hein? O G4, a vaga é direto na fase de grupos. Ali, ó, a 5ª posição, a 6ª ou a 7ª, né? Nesse momento a 7ª, porque o Cruzeiro tá ali no bolo. E o problema, Carlos, é vai que para aquela primeira fase. O Santos pega o Atlético Goianiense em casa, mesmo em crise, com pressão da torcida, negócio de pichamento de muro, não sei o que, lá na Vila Belmiro. Mas o Santos pega o Atlético Goianiense em casa, que já está virtualmente rebaixado. E Grêmio e Palmeiras tem um confronto pesadíssimo, né? E isso pode. São Paulo, por exemplo, pega o Flamengo em casa. Enfim, todas essas questões de rodada vão beneficiando o Corinthians para se consolidar como campeão de 2017. O Corinthians cada vez mais líder naquela distância, né? 9 pontos agora para uma galera, hein? São 3 times com 50 pontos, Grêmio, Palmeiras e o Santos. Vamos trocar aqui, vamos tirar essas imagens aqui e colocar o raio-x dessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha aí, os 10 jogos finalizados com 4 vitórias de mandantes, 3 vitórias de visitantes, 3 empates. Mandantes voltaram a mandar na rodada. E o detalhe é que 2 visitantes venceram pelo mesmo placar, 3-2, a Chape e o Atlético Paranaense, né? Mas tivemos a vitória do Vasco também. Dos 3, 2 pelo mesmo placar. Perfeito, pelo mesmo placar. E o Vasco 1-0 naquele gol sofrido. 3-2, e não é um resultado comum. Para visitante, né? Ainda vai para se repetir. 27 gols marcados, 41 cartões amarelos, 2 expulsões, hein? O Niltinho do Atlético Goianiense, o Elias do Galo, do Atlético Mineiro. E aí o público voltou a subir. Não, caiu, hein, Fábio? Caiu o público. Caiu, a última foi 17 mil e algum. 16 uns quebrados, se eu não me engano. Para 17, essa para 13.859. E também pela baixa de público ontem no jogo do Flamengo, né?
8 mil torcedores ontem. Olha o público do jogo, menor público, ó. Avaí, Botafogo, 4.952. Sempre, né? Sempre Avaí, Ponte Preta, sempre com Atlético Goianiense, às vezes até o Sport com média de público baixíssimo no seu estádio. Como sempre, o Corinthians, casa dos 40 mil, né? 40 mil torcedores, né? O que peca muito, o que pesa muito nessa média de público do campeonato é o Maracanã, né? O Flamengo sem uma regularidade no Maracanã. O Fluminense tem jogado no Maracanã, mas não tem levado grandes públicos ao estádio. Vamos ver, a expectativa é de que nesse final de semana... Mas sábado é casa cheia. O Vasco e Coritiba. Ontem já 13 mil vendidos. Olha só, ontem. 13 mil. Ainda temos todo o dia de hoje de vendas. E amanhã. Fora amanhã, né? Esse dia do jogo, quer dizer, a expectativa aí de 40 mil torcedores no Maracanã. O torcedor do Vasco promete uma grande festa. Álbum do Bom Dia Fox. Olha, vou adiantar que foi difícil apontar os candidatos de hoje, hein? A figurinha do álbum. Vários destaques. O Vanderlei ficou fora da enquete de hoje. No detalhe, já a gente vai ver o empate do Santos com o Sport. Vanderlei evitou a derrota lá na Ilha do Retiro. O Magrão também fez grandes defesas no jogo, viu? Falhou, apesar de ter falhado no gol. Mas falhou no gol. E aí, pesa.